Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, nesse quarto trimestre de 2023. Então nós vamos estar estudando, o comentarista desta lição é o pastor Sérgio Nascimento da Costa, e a lição de hoje é a lição de número 4, que traz por título Paulo em direção a Chipre. O texto de referência está registrado em Atos, no capítulo 13, versículo de 3 a 5. O versículo do dia vem dizendo: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2. A verdade aplicada diz ainda: a vida do cristão deve ser conduzida pelo Espírito, ser livre no amor e graça, praticando as obras do Espírito. Então nós vamos estar estudando nesta ocasião a lição em que vai tratar sobre Paulo fazendo aí a sua primeira viagem missionária, né? Levando as boas novas para os povos, para as nações, que não conhecia Jesus. Então nós temos aqui os objetivos da lição, são 3, e o primeiro deles é expor que a missão de Paulo foi orientada por Deus. Segundo, apresentar os pontos significantes da primeira viagem missionária de Paulo. E terceiro, mostrar a relevância do Concílio de Jerusalém para o cristianismo primitivo. E a nossa oração é para que Deus direcione nossas decisões, nossos passos e nossas escolhas diante do chamado evangelístico. Nós vamos ver nessa lição, por exemplo, é o Espírito Santo quem prepara, é Ele que capacita e é Ele que envia, né? É Ele que separa para enviar. Muitas vezes, nós, levado pela motivação humana, queremos fazer alguma coisa, naquele afã de querer fazer alguma coisa para agradar a Deus, e muitas vezes não dá certo, porque é o Senhor que conhece o presente e o futuro, e é Ele quem nos direciona através do seu Santo Espírito. Quando nós somos chamados por Deus, direcionado por Deus, e apoiado, pelo Espírito Santo, então a obra flui e tudo se concretiza de acordo com a vontade de Deus. Meus amados irmãos, a introdução desta lição vem dizendo: a primeira viagem missionária de Paulo foi guiada por Deus, o que fez com que ele alcançasse grandes frutos e conversões, fazendo que o Concílio de Jerusalém se reunisse para avaliar a situação. Então nós vemos aí que o Concílio de Jerusalém foi para avaliar o grande trabalho que Paulo estava executando, na direção do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O ponto-chave vem dizendo: devemos buscar a orientação de Deus para todas as coisas em nossa vida, das mais simples às mais importantes. Então veja que nós devemos buscar a orientação de Deus para todas as coisas, não importa se ela é algo simples ou se ela é muito grande e muito importante. O fato é que Deus precisa estar sempre em primeiro lugar. Ok, meus irmãos? Então, o primeiro tópico vem falando sobre enviados pelo Espírito Santo. E aí, nós vamos encontrar aqui que na igreja de Antioquia, o Espírito Santo, por divina revelação, direcionou os apóstolos Paulo e Barnabé para a obra missionária, conforme já vimos ali no capítulo 13 e versículo 2. Veja que os dons espirituais eram inerentes à igreja primitiva. E em Antioquia haviam profetas e doutores. Atos capítulo 13, verso 1. Através de uma revelação, Paulo e Barnabé foram separados para o campo missionário, conforme registros do versículo 2 e 3, e a orientação divina é essencial na vida do cristão. Nenhum crente deveria tomar qualquer tipo de decisão sem a direção de Deus. Muitos iniciam namoros, mudam de igrejas, de emprego, dentre outras decisões, e não consultam a Deus por meio da oração ou da meditação da palavra. O nosso Deus é o mesmo,
Ele falou no passado e fala até hoje. Cabe a nós estar sensíveis à sua voz. Então veja, irmãos, que nesse primeiro ponto aqui, conforme vimos, lá em Antioquia, a igreja de Antioquia, haviam profetas e doutores. É algo que a gente não tem visto dos dias atuais, né? Infelizmente, parece que o Espírito Santo já não tem tanta liberdade como tinha no passado. Muitas pessoas têm cerceado a liberdade ao Espírito Santo de agir, de operar. Mas é bom quando a gente olha para isso aqui, e os dons espirituais eram inerentes na igreja primitiva. E por conta disso haviam profetas e doutores, né? E foi por intermédio da revelação que Paulo e Barnabé foram separados para o campo missionário. Então, a orientação divina é essencial na vida do cristão. Nenhum crente deve ou deveria tomar qualquer tipo de decisão sem a direção de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, né, conforme se diz aí popularmente, têm quebrado a cara porque eles não consultam a Deus, não buscam a direção de Deus, porque parece que o cristianismo, nessa última era da igreja, então as pessoas andam por vista, andam pelo que apalpam, pelo que toca, pelo que sente, mas buscar o Senhor já não se busca mais como antigamente. A igreja do passado, né, e mesmo do século passado, ela era uma igreja que orava muito, né? Eu me lembro que quando criança, participava, logicamente que como criança eu ia mesmo era para dormir, né? A gente não aguentava ficar, né, a noite toda orando, mas os nossos pais e avós, eles oravam a noite toda, e não era essas vigílias, esses vigilhão que a gente tem notícia hoje aí, que é a noite inteira tocando e cantando e pulando e dançando e fazendo tanta coisa. Não, irmãos, a vigília era oração mesmo, sabe? Começava tipo 10 horas da noite, 11 horas da noite e até às 6 da manhã. Tinha um intervalozinho ali, né? Se alguém precisava ir sair um pouquinho, ir ao banheiro, alguma coisa, saía silenciosamente, fazia o que tinha que fazer e voltava para a oração. E Jesus batizava com o Espírito Santo, irmãos eram usados em profecias, enfim. E era uma coisa séria, não tinha meninice no meio não, era muito sério. Então, o Espírito Santo tinha liberdade para operar, né? E outra coisa importante, que por muitos anos perdurou, ninguém era separado para fazer alguma coisa na casa do Senhor se primeiro não fosse consultar a Deus sobre aquela pessoa, se era aquela pessoa ou não. Eu já disse em lição anterior aqui, que às vezes o pastor da igreja, o ministério, orava por meses, pedindo a confirmação de Deus sobre determinado irmão para ocupar uma posição dentro do ministério. Então não era feito assim no zoiômetro, não era pelo o tamanho da carteira, não era pela amizade, não era pela aparência física, não, era a direção de Deus. Então isso aqui, para mim particularmente, é a chave da vitória. Esse é o modo que Deus determinou para que as coisas acontecessem. Antes de tomar qualquer decisão, precisamos orar, precisamos buscar o Senhor para que Ele nos dê o sim ou não. E quando a gente faz as coisas dentro da vontade de Deus, porque Deus é quem está dando o ok. Está escrito que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se Deus não edificar a casa, as pessoas que estão construindo vão perder tempo, porque ela não vai se firmar. Então, que nós possamos tomar isso aqui como exemplo e colocar em prática em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto vem dizendo que Paulo e Barnabé foram separados à obra missionária. E João Marcos se juntou à comissão, conforme está registrado aí no versículo 5. A obra missionária é a representação do desígnio que Cristo deu à sua igreja, conforme está registrado em Marcos 16 e 15. Uma igreja saudável deve aspirar a missões e evangelismo. A igreja de Antioquia, cheia do Espírito Santo, obedeceu o chamado de Deus e enviou 2 de seus maiores líderes para a obra missionária. É necessário que haja despreendimento, amor à obra
e obediência ao chamado. É saber também que pode haver perseguições e rejeições, porém, o mais importante é cumprir a grande comissão ordenada por Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro sim aqui nesse ponto, irmãos, que nós acabamos de ler, é que a igreja de Antioquia, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo coordenava todas as coisas. Quantas igrejas existem hoje que o Espírito Santo já não está mais nela? As reuniões são vazias, as reuniões é só barulho, mas não acontece nada. Quando o Espírito Santo é atuante na igreja, irmãos, os milagres acontecem. É batismo com o Espírito Santo, é cura divina, é libertação, enfim. Essas coisas acontecem porque isso é promessa do Senhor Jesus. E esses sinais seguirão aos que creem. Então, hoje, muitas vezes a gente vê as pessoas orando pelas outras pessoas que estão enfermas e ela entra doente e sai para a UTI, porque não acontece nada, porque o Espírito Santo não é atuante, não está, fazendo parte daquela reunião, ele já não está, porque ele foi entristecido. E a palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Se você entristece ele se afasta. E você fica uma casca vazia. É aquilo que Paulo diz, é metal que vai tinir, mas não vai ter nenhum significado além disso, é só o barulho. Um outro ponto importante que nos chama a atenção aqui é que para a obra missionária é necessário que haja despreendimento, amor à obra e obediência ao chamado. E outra coisa, além de se desprender e de ser obediente ao chamado de Deus, submisso à vontade de Deus, não é qualquer um que pode ser enviado para o campo missionário. Muitas igrejas, muitos ministérios por aí têm quebrado a cara, sim, literalmente, porque enviam no afã de ter alguém no campo, e aí aquilo é como se fosse uma propaganda, e manda aquela pessoa, e no primeiro mês a pessoa já começa a ter dificuldade, porque ele não tinha preparo para isso, ele não está preparado para essa missão. Segundo, não foi chamado. Então foi uma imposição, e aí volta, Muitas vezes abandona o campo, outras vezes pede para voltar, porque não aguenta o calor. E aqui está dizendo que ele também deve estar preparado, porque pode haver perseguições, pode haver rejeição, mas o verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus que é chamada para a obra, que são chamados para a obra, eles enfrentam essas dificuldades e não retrocedem. Por quê? Porque eles sabem que Deus os enviou e que mesmo em meio às circunstâncias, lutas, perseguições, etc., eles vão cumprir com aquilo que o Senhor os mandou fazer. Eles morrem, se necessário for, mas eles não retrocedem, porque eles têm convicção da sua chamada e estão preparados para enfrentar qualquer tipo de obstáculo e andar em qualquer tipo de terreno que eles tiverem que passar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e missão faz de nós missionário. Então você tem que ter a visão e tem que ter a missão. Quando você tem a visão e a missão, você se torna um missionário, porque você vai e cumpre aquilo que Deus determinou. Conheço vários missionários que inclusive hoje ainda estão no campo, homens que Deus levantou, enfrentaram muitas dificuldades, enfermidades, perseguição, mas eles estão no campo missionário e hoje conduzindo grandes igrejas, ganharam centenas e, por que não dizer, milhares de almas para o Senhor Jesus, E estão lá à frente e já levaram outras pessoas para poder auxiliar no trabalho, porque o trabalho se expandiu. Isso é a mão de Deus e a ajuda do Espírito Santo quando a pessoa está no centro da vontade de Deus. O ponto 2, nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Paulo e Barnabé se direcionaram à ilha do Chipre. Lá eles pegaram o evangelho nas sinagogas, ensinando que Jesus era o Cristo de Deus. Então essa é a mensagem, pregar o evangelho, mostrar quem é Jesus. E as pessoas, automaticamente, elas começam a prestar atenção
e são convencidas pelo Espírito Santo. Até porque, irmãos, pregar o evangelho é um dever de cada crente. Agora, convencer o pecador, né, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que faz. E nós vemos aqui que eles pregavam que Jesus era o Cristo de Deus, ou seja, o Cristo, o Filho de Deus. Os missionários embarcaram em um navio em Seleucia e chegaram à ilha de Chipre, onde pregaram o evangelho em Salamina e cruzaram a ilha em direção a Pafos, conforme está registrado em Atos capítulo 13, versículo de 4 a 7. Em Pafos encontraram Elimas, um judeu falso profeta, cognominado de Bar-Jesus, que estava junto ao procônsul Sérgio Paulo. O governador queria ouvir a palavra, mas Elimas, que era contrário aos apóstolos, não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Paulo repreendeu-o e o pronunciou uma palavra de juízo contra ele, de modo a ele mais ficar temporariamente cego, conforme está Atos, capítulo 13, verso 11. Ao ver o sinal, Sérgio Paulo creu na mensagem e se admirou com os ensinamentos sobre o Senhor Jesus, conforme está registrado em Atos capítulo 13, verso de número 12. Irmãos, um outro ponto importante aqui é que quando você vai fazer missões, você vai encontrar esses inimigos. São instrumentos do inimigo das nossas almas que vai trabalhar para desacreditar aquilo que você está pregando. Agora imagine você está fazendo a obra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo, simplesmente porque você achou que deveria ser um missionário e você foi para o campo missionário. Sem a orientação de Deus, sem o chamado de Deus, sem a orientação do Espírito Santo. O que vai acontecer, irmão? Você vai passar vergonha. A palavra que você falar, ela vai cair por terra, porque o inimigo vai trabalhar para que esta palavra não penetre na mente nem no coração do ouvinte. No entanto, quando você está na direção do Espírito Santo, você não só tem autoridade para pregar o evangelho, como tem autoridade para repreender o inimigo, que é exatamente o que nós vemos aqui, o que aconteceu. No momento em que aquele Elimas, né, que era cognominado de Bar-Jesus, era uma pessoa do mal, né, e vivia ali ludibriando ali o governador, quando ele começa a se opor e tentar tirar a atenção, né, do governador, daquilo que Paulo estava pregando, Paulo, ele libera uma palavra de juízo contra aquele homem e ele imediatamente ele fica cego. E isso fez com que o governador acreditasse 100% que eles realmente estavam, né, representando alguém muito mais superior do que aquilo que aquele camarada com as suas mentiras tentava fazer. Então nós vemos, irmãos, e ao ver o sinal, Sérgio Paulo creu na mensagem e se admirou com os ensinamentos sobre o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então você, como missionário, como pregador, como dirigente de igreja, você precisa estar preparado para esses embates, né? Quantas vezes eu já presenciei durante um culto aqui mesmo no Brasil, né? Você está dirigindo o culto e de repente alguém entra possuído pelos demônios e ele entra para fazer balbúrdia e para atrapalhar o culto, para tirar a atenção das pessoas. E se você não está na direção de Deus, se você não está debaixo da unção do Espírito Santo, você vai ficar apoiado no púlpito, segurando o queixo e deixando o diabo se andar no meio do povo. Então você precisa ter essa autoridade. É por isso que você não pode, de maneira nenhuma, querer ser alguma coisa sem que haja a permissão, o chamado e a orientação do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui, irmãos, meus amados irmãos, é que Paulo tinha o costume de, quando chegava em uma nova cidade, ir à sinagoga e pregar aos judeus. Ele fez isso quando, ao sair do Chipre, foi para Antioquia da Pisídia, conforme está registrado em Atos 13 e 14. Essa era uma tática de evangelismo, pois utilizava o conhecimento prévio que os judeus tinham das Escrituras para apresentar o Cristo. Naquela época ainda não existia o Novo Testamento,
e os judeus utilizavam somente o Antigo Testamento como literatura. Ainda hoje, o Antigo Testamento precisa ser aplicado e contextualizado para a mensagem cristã. Se não fizermos a ponte da antiga para a nova aliança, a mensagem será apenas para judeus, pois a mensagem do Evangelho completa a mensagem do Antigo Testamento. Então, Paulo, diante da revelação que ele teve com Cristo, reconhecendo Jesus como o Messias e absorvendo toda a informação passada pelos apóstolos. Então, agora, quando ele ia à sinagoga, ele fazia uma ponte entre o Antigo Testamento e os novos acontecimentos, porque, como vimos aqui, não existia o Novo Testamento, mas toda a história narrada, tudo aquilo que foi presenciado pelos discípulos de Jesus, era passado à frente, fazendo essa ponte, essa ligação de que tudo o que aconteceu no passado foi sombra do que estava acontecendo agora no presente, porque tudo do passado era sombras do que ia acontecer no futuro. Porém, o futuro tinha chegado ali, né, para os discípulos, para Paulo e para todos quanto aceitavam o Evangelho. Então, eles conseguiam trazer a lume o que estava prometido no Antigo Testamento e o cumprimento das profecias e de tudo que foi orientado no Antigo Testamento agora na vida do Messias e como tudo aconteceu. E assim os judeus conseguiam, né, crer que Jesus era o Messias e o Filho de Deus. E por conta disso, muitas pessoas aceitavam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro sim é que, com o retorno dos missionários a Antioquia, o concílio em Jerusalém determinaria se os gentios convertidos deveriam aderir aos costumes judaicos. Então nós vimos na lição passada que quando Paulo e Barnabé eles sobem a Jerusalém para participar do concílio, a questão que estava sendo levantada ali era que muitos dos judeus queriam que esses gentios, esse povo que tinham aceitado Jesus como Salvador, se tornasse um judaizante. Eles deveriam observar todos os mandamentos, todos os preceitos da lei de Moisés, deveriam passar pela circuncisão e etc, e etc. Então, quando eles vão a Jerusalém, ou seja, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, eles vão para discutir sobre esse tema, se era necessário ou se não era. Então nós vamos ver aqui que em Jerusalém, Paulo e Barnabé recapitularam a forma de como Deus salvou muitos gentios que não eram circuncidados por ocasião da sua viagem missionária, conforme está registrado em Atos 15, do verso 2 a 4. Pedro também testemunhou a conversão de Cornélio, conforme registra Atos 15, versos 7 a 11. E Tiago fez menção da profecia do profeta Amós, conforme está registrado em Amós, capítulo 9, versículos de 11 a 12. Muitos estudiosos afirmam que o Concílio de Jerusalém foi essencial para a identidade cristã, pois se fosse obrigatório por parte dos gentios a observância da lei e dos costumes judaicos, o cristianismo poderia se reduzir a mais uma das seitas judaicas do primeiro século. Então, esse era o perigo. Então, Tiago, ele mostra, Amós 9, versículo 11 e 12, aonde Amós, usado pelo Senhor, diz que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, independente de ser circuncidado, independente de observância dos preceitos da lei. Se isso fosse imposto, fosse uma imposição, como diz o comentarista aqui, seria mais uma seita judaica. E o cristianismo teria perdido a sua forma, de ser, o seu modo de ser. Por isso, irmãos, é importante que naquele dia foi ventilado apenas algumas coisas, e uma delas é que os novos cristãos se abstivessem da idolatria, de tudo aquilo que era sacrificado ao ídolo, que do sangue, porque é um costume dos gentios comer o sangue, cozinhar o sangue para comer, como aqui no Brasil tem pessoas que faz isso,
cozinha aquele frango, aquela galinha no sangue pardo, como é chamado, né? E ali eles tiram aquele sangue e cozinham. Então, isso era proibido, ficou proibido, e eles passaram, então, a ter a liberdade de serem, né, filhos de Deus, de servir a Deus sem nenhuma imposição de lei, sem nenhuma imposição humana, né? Então, para a liberdade o Senhor nos chamou. Bendito seja o nome do Senhor. E no outro ponto, e com o fim do concílio de Jerusalém, ficou estabelecido que os gentios deveriam somente se absterem das comidas contaminadas pelos ídolos, imoralidade sexual, e nem comesse animais sufocados de sangue, ou seja, outro ponto que nós vemos, ao invés de cortar o pescoço da galinha, né, mata na paulada o animal e depois já tira o couro e come, não deixa o sangue voltar para a terra, né? Ou então puxa o pescoço do frango e depois não corta para o sangue sair. Então, esse tipo de prática aqui foi proibido e é proibido. Tá certo, irmãos? Então, veja, muitos cristãos ainda têm dúvidas sobre o que devem observar da lei, mas o texto de Atos dos Apóstolos é claro sobre a que devemos nos ater. Outras obrigações, como a guarda do sábado, alimentos puros e impuros e outras prescrições ritualísticas foram anuladas. A salvação não está condicionada às exigências ritualísticas ou mesmo à nossa dieta, mas sim à graça através da fé, conforme registra Efésios capítulo 2 e verso 8. Então nós vemos que há muitas denominações que guardam sábado, que para eles existe a comida pura e a comida impura, né? Então, a gente não vai entrar aqui no mérito da questão concernente a isso, mas o fato é que tudo que fizermos temos que fazer pela fé. Temos que nos abster de muitas coisas, como o pecado, a imoralidade, né, a vaidade, essas coisas nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso muitas vezes nos prejudica. A idolatria não é simplesmente você se curvar diante de um ídolo, carregar um crucifixo, mas qualquer coisa que você tenha na sua vida, na sua casa, que se torne algo mais importante do que Deus, isso acaba se tornando um ídolo. E isso nós precisamos também ter muito cuidado. Portanto, meus amados irmãos, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi direcionada pelo Espírito Santo como testemunho do Evangelho aos gentios, culminando no Concílio de Jerusalém. Deus sempre tem seus planos e seus desígnios. São perfeitos, cabe a nós ser obedientes ao chamado dele e também sensíveis à sua voz e atento aos seus sinais. Então, quando a gente anda alinhado com Deus, quando existe uma comunhão com Deus, nós ouvimos a sua voz, vemos os seus sinais e quando fazemos alguma coisa para Deus, nós sabemos que estamos dentro da vontade de Deus para fazer. E teremos o amparo de Deus, teremos a ajuda do Espírito Santo para enfrentar os obstáculos, para repreender o inimigo e resgatar as almas que estão perdidas. É isso que eu, você e nós, como Igreja do Senhor, precisamos. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus te abençoe, te guarde, que Ele conceda, né, sabedoria a você e que o Espírito Santo venha falar mais forte, mais profundamente em teu coração. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta aula. Agradeço a Deus pela tua vida, por estar participando conosco dessas aulas, né? Compartilhe com os seus irmãos da sua igreja, os seus amigos, familiares, né? E divulgue a obra do Senhor, para que nós possamos alcançar um maior número de pessoas. Não estamos aqui para falar bonito, nem para nos aprofundar na teologia, mas assim como recebemos uma lição simples e prática, queremos passar para os irmãos para que haja uma compreensão e um entendimento. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma outra oportunidade, se Ele assim nos permitir.